Nessa noite Deus quer falar conosco sobre o tema: os 5 alvos do meu relacionamento com Jesus. Irmãos, ter Jesus não é ter uma religião. Ter Jesus é ter um relacionamento. No aspecto técnico, sociólogo, nós somos considerados como cristãos que pertencemos a uma religião chamada cristianismo. Isso é aspecto técnico, histórico, para a sociedade. Por exemplo, quando o IBGE ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer ali um levantamento da população brasileira, ele precisa colocar naquela pesquisa que tantos por cento são cristãos, islâmicos, tantos por cento são ateus. Mas, irmãos, esta é a perspectiva de fora para dentro. Para nós que estamos dentro, para nós que estamos com Jesus, nós não pertencemos a uma religião, nós pertencemos a um relacionamento profundo com Jesus. Porque ter Jesus, irmãos, não é religiosidade. A religião é algo distante. O princípio de toda religião, e você pode estudar toda e qualquer religião, é o mesmo princípio. Toda religião, ela apresenta o seguinte princípio, o seguinte conceito: você tem uma divindade que está lá em cima, cada religião vai dar um nome para essa divindade. Você tem uma divindade e você tem o ser humano aqui embaixo. E o ser humano, então, através dos ritos, através de procedimentos, através de atitudes, através de seguir a direção dos líderes daquela religião, através de seguir os mandamentos que talvez aquela religião também tem por escrito, ele procura, através de todas essas práticas, ele procura agradar aquela divindade, porque se ele agradar a divindade devolverá para ele dádivas ou bênçãos, como nós chamamos. Mas se ele não agradar a divindade, ele vai ser punido pelaquela divindade. Era, por exemplo, muito comum nos povos antigos, por exemplo, quando haviam períodos de secas, era comum ao ser humano achar: olha, nós estamos enfrentando esta seca porque os deuses estão furiosos com a gente. Esse é o princípio da religião, é o princípio do merecimento. Eu até faço algo para a dádiva, para aquela divindade, eu faço algo não por amor, não por paixão, mas eu faço algo para merecer e receber algo em troca, ou para fugir de algo que eu não quero receber. Quem está entendendo, diga amém. Mas, irmãos, Jesus não é religião, porque Jesus, irmãos, não é um Deus que está lá distante. Jesus é um Deus tão grande, tão maravilhoso, o Criador do céu e da terra. Mas sabe o que Ele faz? Ele é tão grande, mas tão poderoso, que Ele é capaz de habitar dentro do seu coração. Jesus não quer estar somente à tua frente, atrás, Ele não quer estar ao teu lado, Ele quer estar dentro de você. Ele quer que você fale com Ele, e Ele fale com você. Ele não vai agir somente no merecimento, mas como já ouvimos nessa noite, Ele age na sua graça. E o que é a graça? É o favor que nós não merecemos, mas recebemos de Deus. Por isso que Jesus não é religião. Jesus, Ele é o quê? Relacionamento. E nesse nosso relacionamento com Jesus, nós temos que ter alguns alvos desse nosso relacionamento. O que nós queremos com esse relacionamento com Jesus? Aonde nós queremos chegar nesse relacionamento com Jesus? E usando aqui um exemplo de um alvo de um arqueiro, que ele treina cada vez mais, ele treina cada dia mais, para acertar o centro daquele alvo. Nós temos que procurar a cada dia mais acertarmos e aprofundarmos no nosso relacionamento com Jesus. Sabe, igreja, Jesus é uma fonte inesgotável. Sempre poderemos ter mais intimidade com Jesus. Nunca chegaremos num ponto onde vamos dizer: já está bom, já está suficiente, eu tenho muita intimidade com Jesus. Eu sempre posso ter mais e mais intimidade com Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. O primeiro alvo do nosso relacionamento com Jesus, nós temos que procurar, irmãos, amar Jesus a cada dia mais. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu vou repetir: Deus derramou amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Diga comigo assim: Jesus é maravilhoso. Jesus, irmãos, é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Olha que algo interessante, que até o amor que nós temos por Jesus, é Ele que põe.
No nosso natural do ser humano, a nossa carne não vai ter inclinação para amar Jesus. Nós temos que orar para que Jesus coloque o amor dele no nosso coração. Nós temos que orar diariamente e dizer: Jesus, coloque mais amor no meu coração por ti. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus é aquele único que pode preencher a nossa alma. Quando Deus criou o ser humano, Deus já criou um espaço aqui dentro que só Jesus pode preencher. O ser humano tenta preencher com tantas coisas, com riqueza, com fama, com conquista profissional, com relacionamentos, com os prazeres deste mundo, mas isso não pode preencher. Só que preste atenção nisso. Só que muitas vezes nós aprendemos isso e nós nos convertemos, amém, igreja? Mas sabe o que muitos crentes fazem? Antes dele ser crente, ele tenta preencher o vazio com tudo isso que eu falei. Mas depois que ele se torna crente, ele tenta preencher isso com as bênçãos e os milagres de Deus. E veja bem, igreja, não tem nenhum problema Jesus nos abençoar, e Ele quer nos abençoar, e Ele vai abençoar a sua vida. Na nossa igreja, por uma questão de didática, a gente resume as bênçãos de Deus em 3 grupos: a provisão, a proteção e a direção de Deus. Todos os dias peça provisão, proteção e direção de Deus. Mas preste atenção nisso, até mesmo uma bênção que vem de Jesus não é o próprio Jesus. Uma bênção que vem de Jesus é para aliviar o nosso sofrimento. Uma bênção, um milagre, uma cura de uma enfermidade, uma porta que se abre, um casamento que Ele permite a gente ter, tudo isso é porque Ele ama, Ele quer cuidar de nós, nos capacitar. Mas tudo isso, mesmo vindo de Jesus, ainda não é a pessoa de Jesus. Uma pessoa, ela pode ter muitas bênçãos de Jesus e assim mesmo estar vazia do próprio Jesus. Jesus preenche a nossa alma e nós temos que ter esse desejo cada dia mais. Jesus, coloca amor no meu coração por ti. A primeira forma para amarmos mais a Jesus é através da oração, amém, igreja? A segunda forma para amarmos mais a Jesus é através de nós passarmos tempo e conhecermos a Jesus. O que leva-nos agora então ao nosso segundo alvo: conhecer a Jesus. Tem que ser um alvo da nossa vida, nosso relacionamento com Ele. A Bíblia fala, irmãos, que nós não podemos ser estranhos perante Jesus. Oséias 6,4 fala o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer. O livro de Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, é um dos versículos, irmãos, mais assim, talvez tenebrosos da Bíblia, aonde Jesus alerta de uma situação terrível, aonde ele diz: naquele dia muitos vão dizer: Pai, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E ele vai dizer abertamente: eu não conheço você. Você fez muitas coisas para mim, mas você não teve intimidade comigo. O livro de João capítulo 15, Jesus falou para os seus discípulos, ao despedir deles, ele falou assim: olha, depois desses 3 anos que nós estamos juntos, eu não chamo vocês mais de servos, assistentes, auxiliares, eu chamo vocês agora de amigos, porque vocês me conhecem e eu conheço você. Nós devemos conhecer Jesus. Podemos conhecer Jesus através da Bíblia, a gente lendo nas nossas casas, através das pregações. Mas eu encorajo você, quando você ler sobre Jesus, não fique somente ali focado e preso nos aspectos históricos. Jesus nasceu em tal cidade, com 12 anos aconteceu isso. Não fique também somente preso na mensagem de Jesus. Ao você ler sobre Jesus, tente encontrar a essência de Jesus. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona por Ele. O Jesus que não desprezava os pecadores, ao invés de se afastar deles. O Jesus que acreditava nos improváveis. O Jesus que chamava e capacitava aquelas pessoas que ninguém dava nada para elas. O Jesus que amava o seu Pai e queria fazer a vontade de Deus. O Jesus que era carinhoso. Você sabia que Jesus era bem-humorado, irmãos? Jesus era bem-humorado, porque quando você lê o texto, fala assim que as pessoas tinham muita alegria de estar perto de Jesus. Era gostoso estar perto de Jesus. Irmãos, e ninguém fica perto de gente chato. Aliás, para a gente começar bem assim o mês de abril, vira para quem está o sermão, fala assim para ele assim: eu vou dar uma sugestão de jejum para você. Fala para ele aí. Fala assim para ele: que tal fazer um jejum de chatice? Fala para ele aí.
Irmãos, tem gente que precisa fazer um jejum de chatice. Jesus não era chato, irmãos. Outra forma da gente conhecer Jesus: Jesus se revela para nós nas nossas dificuldades. Sabe, igreja, quando a dificuldade vier, as lutas vierem, não murmure, não reclame, não fique dizendo que adianta ir à igreja. Sabe por quê? Você está perdendo oportunidades de conhecer Jesus. Porque as nossas lutas, irmãos, são oportunidades para Jesus revelar quem Ele é. A nossa dificuldade, irmãos, não é para acabar com a gente, não. A nossa dificuldade é para mostrar o Jesus que nós servimos. É na enfermidade que conheceremos Jesus, o médico dos médicos. É na angústia e na tristeza que conheceremos o Jesus que nos enche de alegria. É no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio daquela crise, daquele tormento que eu não durmo, eu fico nervoso, eu fico preocupado. Eu posso viver Mateus 11:28, aonde Jesus convidou a todos nós: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu darei o alívio para vocês. E as pessoas olharão para você e vão dizer: como você consegue ter calma numa situação dessa? E você vai poder dizer: é porque Jesus habita dentro de mim. É nas injustiças, é nas ingratidões, é nas desavenças que você conhece Jesus, o advogado dos advogados. Creia, a tua luta de hoje é o teu testemunho de amanhã. Por isso Deus permitirá situações difíceis, porque elas vão revelar quem é Jesus na nossa vida. Se você deixar Ele trabalhar, faça assim com as tuas mãos agora. Eu quero dar a você alguns segundos, para você buscar agora o Jesus que você precisa. Qual é o milagre que você precisa agora? Busque por Ele. Ele é o Jesus provedor. É o Jesus que tira a água da rocha, que pega 5 pães e alimenta uma multidão. É esse Jesus que Ele quer que você conheça. É o Jesus que traz a direção, é o Jesus que cura a tua enfermidade. E eu ministro cura divina agora sobre todos. Toda doença, enfermidade que está no teu corpo, sai agora em nome de Jesus. Demônios de doença saiam agora na autoridade do nome de Jesus. Ele é o Jesus que cuida. Ele é o Jesus que abre um caminho aonde não existe um caminho. Ele é o Jesus que olha para você e diz: eu posso dar um jeito na sua vida. Ele é o Jesus que pega os improváveis, que pega os incapacitados, que pega aqueles que a sociedade despreza e faz dele pescadores de almas, servos poderosos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus e diga assim bem forte comigo: a minha luta de hoje é o meu testemunho de amanhã. Terceiro alvo do nosso relacionamento com Jesus é depender de Jesus cada dia mais. Mateus 6:24 fala: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e no contexto de Mateus 6 fala o Deus chamado dinheiro, mas que pode servir para qualquer outro Deus na nossa vida. Depois de conhecermos Jesus como Salvador, temos que conhecê-lo como o Senhor da nossa vida, o Rei do nosso coração. Em outras palavras, para ficar mais claro ainda, o dono da nossa vida. Uma mensagem contracultural, uma mensagem que vai na oposição do que o mundo diz. O mundo diz: seja autossuficiente, não dependa dos outros, não dependa de Deus, viva para você mesmo e defenda o seu. Não, eu quero ter um dono, e o meu dono quero que seja Jesus. Eu quero depender dele, e eu não quero ter outros deuses na minha vida. Eu quero remover os deuses desse meu coração. Preste atenção nisso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é uma consequência do pecado dentro de nós. E um ídolo não é somente uma imagem. Um Deus na nossa vida pode ser muito mais do que isso. Como que eu sei, pastor, que tem um Deus na minha vida? Um Deus na sua vida é quando você olha para algo e diz: eu não posso viver sem isso. Um Deus na sua vida é quando algo te controla, que se Jesus fala assim: deixa isso, você fala: isso eu não consigo deixar.
Tem algo que você não consegue deixar. Jesus chegou para um jovem e falou: o que eu preciso para entrar nos céus? Jesus falou assim: deixa toda a tua riqueza. Ele falou: eu não consigo. Jesus não estava dizendo que dinheiro era problema. O problema é que para aquele jovem o dinheiro era o Deus da vida dele. Para alguns esse Deus pode ser um sucesso profissional, pode ser uma fama. Para alguns esse Deus é o seu corpo físico escultural, cada vez mais belo, aonde cada vez mais ele gasta horas e dinheiro para ser a sua aparência física, exagerado. Presta atenção que eu estou dizendo a palavra exagerado aqui. Pode ser um filho que até mesmo Deus que deu, pode tomar o lugar de Deus. Há filhos que são os reis da família, consomem a maioria do orçamento, a família só dorme a hora que o filho dorme, só come o que o filho come. Se o filho fala assim: eu não quero ir para a igreja hoje, a família não vem, ou seja, domina. Nosso Deus tem que ser um único Deus, porque Jesus mesmo diz, como acabei de ler, não dá para ter dois. Não dá para ter meio Jesus. Não dá para ter parte de Jesus. Quanto mais eu faço, irmãos, de Jesus o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida, maior, irmãos, é a minha intimidade com Deus. Remova agora os ídolos da sua vida. Tire esses ídolos, esses deuses do seu coração hoje. Aumente mais a sua dependência de Jesus. Comece os seus dias orando a Ele, entregando a primícia a Ele. Antes de tomar uma decisão, consulte Jesus. Seja um dizimista e faça dele rei das suas finanças. Porque, irmãos, quanto mais nós dependemos de Jesus, olha que coisa maravilhosa, mais a nossa alma se preenche e se contenta. E quanto mais eu estou cheio de Jesus, eu não preciso da aceitação das pessoas, eu não preciso me entregar a qualquer pessoa, porque Jesus já habita dentro de mim. Sabe por que a maioria dos casamentos tem problema? Porque você casou para ser feliz. O teu esposo não pode te fazer feliz. A tua esposa não pode fazer você feliz. E os casamentos são como um aspirador, sugando, cobrando, porque estão querendo que o esposo e a esposa façam o que Jesus é que pode fazer, que é preencher a alma e trazer alegria verdadeira. Quanto mais eu estou cheio de Jesus, melhor é o meu casamento. Porque eu não estou ali para receber, eu não estou ali para puxar, eu estou ali para entregar. Quanto mais eu dependo de Jesus, maiores são as bênçãos dele na minha vida. Salmo 37 fala assim: deleita-se de Deus. Ou seja, que o seu coração seja tão cheio de Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai atender os desejos do seu coração. Quanto mais você fica obcecado por uma coisa, menos Deus te dá. Mas quanto mais você desapega e mais você depende de Jesus, Ele te abençoa, te abençoa, te abençoa, te abençoa. Alguns estão tomando posse aí. Ele te abençoa e te abençoa muito, porque Ele sabe que você pode ter toda a bênção deste mundo, mas Ele vai continuar sendo o rei do seu coração. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Quarto alvo do nosso relacionamento com Jesus é agradar mais a Jesus, é o temor a Deus, é ser apaixonado por Ele. Veja bem, Jesus não é uma religião, como eu disse já no começo. Você não vai querer agradar Jesus porque você quer receber algo em troca, ou porque você não quer ser punido, mas porque você simplesmente o ama. E quando você agora ama Jesus, conhece Jesus e depende de Jesus, você vai querer agradá-lo. Em certas situações, você não vai precisar que alguém diga para você: não pode fazer isso porque é pecado. Olhe para cá, sabe o que vai acontecer? Lá dentro de você vai dizer: não, eu não vou me sujar com isso. Quantas vezes você ouviu aqui eu dizer que é pecado assistir BBB? Nunca disse que é pecado assistir BBB. Porque se eu dissesse, alguns não assistiriam, que querem obedecer ao pastor, ou iam deixar de assistir, mas morrendo de vontade de assistir. Quando Jesus está tão lá dentro,
Eu sei que tem muitos profissionais que trabalham ali no programa e são pessoas de Deus, mas vocês estão entendendo, né? A mensagem que o programa passa. Quem tem Jesus, não entra. Não entra. Você fala, não. Meu Jesus, eu quero agradar Ele. Eu não posso gastar horas. Traição, acusação, prostituição. Só tem isso. Eu não vou. Pastora Thalita, ela não suporta quando eu deixo toalhas molhadas em cima da cama. De vez em quando eu tenho algumas recaídas. Orem por mim, gente. Tem alguns homens comigo aí, levante a mão. Obrigado por vocês me deixarem junto na coisa aqui. Um dia ela chegou para mim e falou assim: ô amorzinho, sabe, esse amorzinho é a versão da pregação, né, gente? Em casa foi mais pesado que isso. Ela falou: como que você acha que as toalhas chegam no banheiro? Ela falou assim: você acha que elas chegam voando lá? Eu falei: acho que é uma boa alternativa. Acho que elas criam asas, né, igual lá o negócio. Ela falou: seu abençoado, eu que tenho que levar. Agora você imagina que eu falo assim: não vou deixar mais toalhas molhadas em cima da cama, porque se eu fizer isso, a pastora Thalita vai ficar brava e eu vou dormir no sofá. Eu até estou fazendo a coisa certa, não estou fazendo a coisa certa, mas a motivação está errada. A motivação é muito baixa, porque eu não estou preocupado com ela, eu estou preocupado comigo, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Agora, quando eu amo ela de verdade, e eu realmente a amo, eu falo assim: não, eu vou lutar contra isso, porque eu desejo agradar ela. E quando você então teme a Jesus, às vezes a carne vai ter certas vontades, mas vai ter uma luta dentro de você, porque você vai dizer: eu não quero desagradar o meu Senhor Jesus. E o quinto alvo do nosso relacionamento com Jesus é a gente cada vez mais parecer-se com Jesus. O livro de Mateus capítulo 28 fala que a nossa missão é sermos discípulos de Jesus. Diga comigo assim: eu sou um discípulo de Jesus. E sabe, irmãos, o que é ser discípulo de Jesus? É ser alguém parecido com Jesus. É alguém que pensa e age como Jesus. E esse é o grande gol da igreja. Sabe qual é o grande objetivo da igreja? Não é batizar 151 pessoas. Nós estamos muito felizes por elas. Mas, irmãos, o nosso grande desejo é que essas 151 pessoas sejam cuidadas, discipuladas e cada dia mais se pareçam igual a Jesus. Por isso que nós não podemos querer que as pessoas se pareçam com Jesus antes de ter Jesus. Primeiro eu recebo Jesus, primeiro eu tenho Jesus para me parecer com Ele. Sabe, igreja, parece assim, coisa muito difícil ser parecido com Jesus, mas não é difícil não, porque quando você começa a conviver com uma pessoa, você pega os costumes dela, você pega os hábitos dela, você começa a falar como ela. Se você ficar mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus, você vai se parecer com Jesus cada dia mais. E igreja, preste atenção nisso, não tem nada mais lindo e belo neste mundo do que um dia alguém chegar para você e dizer: eu vejo Jesus em você. O livro de Atos diz que foi em Antioquia o primeiro lugar que as pessoas foram chamadas de cristãos. Cristão é aquele que parece com Jesus. E pela fé, e se você conhece essa pessoa que está do seu lado, se você puder talvez até abraçá-la, olhe para ela e já declare: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Comece a orar por esta pessoa agora.